A cada episódio que eu assisto de 180 graus, eu fico mais apaixonado ainda por este BL. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de 180 graus, episódio 3. Este episódio foi um episódio muito legal, eu gostei bastante, amei como foi desenvolvido a história, amei como foi construído tudo em torno da relação dos personagens, e eu vou contar tudinho pra vocês o que aconteceu, e a gente vai teorizar algumas coisas para o próximo episódio. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal, e vem comigo, bora falar deste episódio de 180 graus. Esse episódio começa com o Wang, ele no banheiro, ele tá se olhando no espelho. Enquanto ele tá se olhando no espelho, ele fica com as lembranças do sonho dele, que ele sonhou que ele tava no lugar do pai dele, que ele tava com o Win. E a gente percebe, que eu já falei aqui pra vocês, que quando a pessoa tá olhando no espelho, no cinema, isso significa que a pessoa tá olhando pra si dentro de si mesmo, é algo muito mais profundo. Então tem algo muito incrustado nela. Então a gente percebe que isso tem um significado muito grande para o Wang. Então ele tá pensando muito nisso, e ele tá refletindo muito sobre esses sentimentos que ele tá sentindo no momento. Então o Wang, ele sai do banheiro, ele se troca, e quando ele sai, ele vê que o Win não está mais lá na cama, e ele encontra o Win na varanda. E quando ele encontra o Win ele tá de roupão, tá sem camisa, e eles começam a conversar, eles começam a falar algumas coisas bem reflitonas, com um papo bem cabeça. E enquanto eles estão conversando, o Wang, ele fica de olho assim no corpo do Win, e quando o Win, ele percebe, ele fecha o roupão, e ele sai para se trocar, para preparar o café. E ele fala para o Wang antes: olha, não se esqueça da coisa que você me prometeu. Hoje você vai pedir desculpas para sua mãe. E o Wang, ele fica: ah, tá bom, eu peço desculpas para ela sim. Então a gente descobre que com a chuva do dia anterior, aconteceu que a plantação de algumas pessoas que estavam ajudando o Win a construir a ponte, essas pessoas não vão poder trabalhar porque a plantação deles foi destruída. Então ele precisa construir a ponte para as pessoas atravessarem, mas mesmo assim não tem pessoas para ajudar a trabalhar. Então o Win, ele tá lá fazendo café, o Wang chega e eles têm uma conversa, a mãe de Wang depois chega e ela começa a ignorar o Wang, parece que ele não tá lá no momento. Então o Win manda os dois pra mesa pra eles beberem café pra tentar amenizar a situação, e eles começam a conversar enquanto eles estão bebendo café. A mãe dele fica conversando com o Win, fica ignorando o Wang, e fica uma torta de climão, gente, é muito constrangedor este momento. Então ela fala que ela vai sair para encontrar uma amiga dela na cidade, e aí o Win pergunta pra ela: e a locação? Você não vai visitar a locação? E ela fala pra ele: ah, eu acho que eu nem quero ser mais diretora, porque as pessoas não valorizam o que eu faço. E, gente, este momento é muito incrível, porque bate uma reflexão aí de quantas vezes a gente trabalha com algo, as pessoas não dão valor para aquilo que a gente trabalha, e a gente fica muito decepcionado com aquilo, né? Então, eu me refleti muito neste momento pensando nisso. Então ela sai para conversar no telefone, para ligar para a amiga dela. Enquanto ela tá lá conversando com a amiga dela, o Win, ele puxa o Wang e fala: olha, você tem que pedir desculpas para ela, meu filho, vai lá, conversa com ela. E ele pergunta quantas vezes que isso acontece entre eles, e ele fala: praticamente todos os dias isso acontece. Então o Win fala: só peça desculpas pra ela, por favor. Então o Win, ele sai, ele deixa lá os dois sozinhos, e aí ele pede perdão pra ela pelas coisas que ele disse pra ela, e ela começa a chorar. Ela fala pra ele: mas você falou que eu era uma pessoa irresponsável, você falou um monte de coisa pra mim. E aí o Wang fala pra ela: eu sei que eu falei isso, eu sei que eu falei coisas que te machucaram, mas eu te amo, você é a melhor mãe do mundo, você me criou sozinha, sabe? E aí tem um momento super incrível, um diálogo super profundo dos dois, eles se abraçam, ela chora muito, 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 e quando a mãe de Wang, ela tá indo embora, ele pergunta pra ela: você me desculpou mesmo? Porque você não falou eu te desculpo. E ela fala: mesmo que você faça qualquer coisa que possa destruir o meu coração, eu sempre vou arrumar uma forma de perdoar. É um momento muito fofo mesmo, eles se abraçam de novo. Ai, gente, eu chorei, eu confesso que eu chorei muito com esse momento, achei muito incrível esses dois, eles são incríveis, eu amo a atuação desses personagens, todos eles, gente, todos os atores desse BL são incríveis, eu amo muito. Então mesmo assim, ela perdoando o Win, ela decide visitar a amiga dela, ela sai pra visitar a amiga dela, mas antes ela pede para o Win, ele vigiar o Wang, ele cuidar do Wang, porque ela vai trazer uma surpresa pra ele quando ela voltar, e ela pede pra ele não contar para o Wang. Então tem uma narração, enquanto o Wang, ele sai andando pela casa e fala que ele não entende o Win, ao mesmo tempo que ele é muito conectado com ele não é conectado, mas tem uma coisa que conecta
conecta muito os dois. E aí mostra o Wang, ele olhando para o globo lá terrestre. E o que eu imagino que eles quiseram mostrar com essa cena é que muitas pessoas falaram que o que conecta eles é a bolinha lá, o globinho que o Win ele tem. Mas na verdade não é. É porque o que conecta, o que simboliza esse globo é o pai de Yin. O pai de Yin conecta os dois, então os dois têm isso em comum. Isso que conecta os dois. E a gente vai discutir isso lá no final, porque tem algo muito importante pra gente falar. Então, enquanto o Wang ele tá lá olhando o globo, o Yin chega e pergunta como foi o pedido de desculpas. O Yin fala pra ele apenas que a mãe dele chorou muito, que foi a mesma coisa de sempre. E ele fala que a mãe dele chora com muita frequência, mas que ele não chora com tanta frequência. E o Yin diz pra ele que ele é muito forte. Desde a última vez que ele o viu, ele ficou muito forte, ele não chora mais. E o Wang diz que ele não chora porque quando ele foi para o internato, ele chorou muito, muito mesmo, porque ele não entendia o porquê o pai dele foi embora. Então ele ficava muito triste com essas coisas. E aí ele pergunta para o Win quando foi a última vez que ele chorou. E o Win fala para ele que ele nem se lembra, que ele acha que a última vez que ele chorou foi há 10 anos atrás, só que ele tem uma maneira de ele não chorar mais, que ele não chora mais, que é ele não reviver as coisas que dói, ele não ir atrás das coisas que dói nele. Então por isso ele não chora. E é uma frase assim bem profunda pra você pensar que tipo, você não vai sentir a dor, então você não vai chorar, você não procura a dor. Mas se a dor não é sentida, gente, você acaba internalizando aquilo e aquilo ficando mais doído ainda. Então depois quando vir o choro, você vai chorar em dobro. Então assim, eu recomendo que quando você estiver com dor, chore, porque é essencial. Chorar alivia muito. Então o Wang, ele pergunta para o Win o porquê ele chorou. E o Win, ele já muda de assunto, ele pega o projeto da ponte e mostra para o Wang e fala: eu vou ter que arrumar essa ponte tudo sozinho, porque não vai ter ninguém pra me ajudar. Então ele pede a ajuda do Wang, o Wang concorda. Enquanto vai passando os momentos deles cortando a lenha, pegando o martelo, vai passando umas trocas de olhares entre eles, aquelas trocas de olhares muito sexy, sabe? Porque se o Wang me olha daquele jeito, gente, eu desmonto. Mas aí vai passando aqueles momentos e é muito incrível como tem aquela tensão nos olhares dele, sabe? Eu gosto muito da fotografia dessa série. Eu acho que ela entrega muito nessa parte e conecta muito os personagens. A gente entende muito tudo só pelos olhares deles, como os atores atuam. É incrível, gente. É perfeito. Eu fico louco com esse BL, meu Deus do céu. Então, em determinado momento, eles dão uma pausa. Eles param pra continuar no outro dia. E aí o Wang tá lá sentado junto com o Win. E o Win acaba revelando pra ele da surpresa. O Wang acaba descobrindo, né? Porque a mãe dele sempre faz uma surpresa, então ele sempre descobre isso. E aí o Wang pergunta para o Win se ele já atravessou pro outro lado do riacho. E o Win dá uma desculpa esfarrapada, falando que ele nunca foi pra lá, mas que ele já foi de carro. E aí o Wang pergunta por que ele não gosta de se arriscar, por que ele não se arrisca. O Win fala pra ele que ele prefere não arriscar, porque ele prefere não incomodar as pessoas. Dá uma coisa super esfarrapada, fala uma coisa assim, super merdinha para o Wang. E o Wang, ele dá assim um laque pra ele e fala: eu prefiro envelhecer e ter arriscado do que ser uma pessoa mais velha e ter me arrependido de eu nunca ter arriscado na vida. E aí o Win, ele fica refletindo aquilo. Depois disso, o Wang, ele chama o Win para nadar no riacho e obviamente o Win não vai. O Wang vai nadar no riacho sozinho. Então a gente descobre que é aniversário do Wang e a mãe dele preparou uma festa pra ele. E gente, é muito assim, absurdo. Tem um cara dentro de uma caixa, aí tem um povo com violino, um povo cantando Happy Birthday to You pra ele. E aí eles comemoram, o Wang, ele sopra a velhinha, faz um pedido. Depois disso, a mãe de Wang, ela faz uma proposta para eles fazerem um desafio. E que desafio é esse? É o desafio onde tem uma palavra e eles só podem dizer a verdade. Tem uma palavra-chave e eles têm que falar uma verdade daquela palavra. E a palavra que vem é ídolo. E eles têm que falar a verdade sobre quem é o ídolo deles e o porquê. E aí vem a mãe de Wang, ela fala que o ídolo dela é Elizabeth Taylor, porque ela é uma mulher muito bonita, talentosa, de Hollywood. Depois vem Wang, ele fala que o ídolo dele é o professor dele de ciências sociais, porque ele fez uma revolução lá na escola, só que não deu muito certo, ele denunciou a corrupção do diretor, e pra ele, esse cara é o herói dele, é o ídolo dele. E aí eles perguntam para o Win quem é o ídolo dele, e ele fala que o ídolo dele é uma baleia 52 Hz, eu acho que é assim que fala. E aí eles ficam, uma baleia? Como assim? E aí a mãe de Wang fala para o Win, você tá mentindo, porque eu sei quem é o seu ídolo. E aí o telefone toca, o Win vai lá atender, só que o telefone é para a mãe de Wang, então ela vai lá atender e o Win volta
pra mesa. E aí o Wang começa a falar que ele sabe porque a baleia, ela é o ídolo dele. Porque ela é uma baleia que ela vive sozinha. Ela fala tão baixo, mas tão baixo. Ela emite uma frequência tão baixa de som que ninguém escuta ela. Então ela tá sozinha no oceano. Ela não tem amigos, ela não tem ninguém em volta dela. E o Wang reforça que a baleia, ela tá sozinha no oceano. E o Yin pergunta pra ele, como você sabe que ela tá sozinha? Então a mãe de Wang, ela chega e ela fala pra eles que ela foi indicada a um prêmio de melhor diretora de novela. E ela tá super feliz, eles parabenizam ela, só que ela tem que sair para arrumar as malas dela e ela vai ficar 2 dias fora porque ela tem que participar dessa premiação. E o Wang, ele vai ficar lá na casa de Yin, o Yin vai cuidar dele. Então ela sai e o Wang fala, e aí mãe, e o nosso brincadeira, o que vai acontecer? Ela fala, ah, brinquei com o Yin. E aí o Wang fala, poxa, mas foi você que propôs essa brincadeira pra gente brincar. E ele fica triste, fica capenga. E aí o Win vai lá e fala pra ele Feliz Natal. Mas mesmo assim, o Wang, ele tá super triste. Ele sobe pra varanda, tá lá com o globinho dele. E aí o Win vai atrás dele. E eu esqueci de falar pra vocês que a mãe de Yin, ela dá pra ele também um colar. E quando ele tá lá na varanda, o Win pergunta pra ele o que tá acontecendo. E o Wang, ele fala, você sabe por que ela me deu esse colar? É porque ela tem ciúmes do meu pai. Porque ela acha que eu nunca vou carregar ela junto comigo do jeito que eu carrego meu pai. Como ele carrega o globinho, sabe? Então ela me deu esse colar porque ela tem ciúmes. E aí o Win fala, poxa, não fala assim da sua mãe, ela te ama demais. Então o Wang pergunta para o Win por que a baleia é o ídolo dele. E o Win diz pra ele que é por causa das mesmas questões que ele fala, porque ela é sozinha, que ela vive só. E aí o Wang fala pro Win que às vezes ele se sente como essa baleia, que ele está sozinho no mundo, que ninguém tá ali pra ele, que ninguém tá ali junto com ele. E o Win responde simplesmente pra ele que não importa se você está só, que não tem importância você estar só. E às vezes é bom você se sentir só, que às vezes é bom você estar sozinho. E aí chega um momento, plot twist, um momento incrível que eu tava esperando, que o Wang, ele chega e fala para o Win, eu sei que o seu ídolo não é a baleia, o seu ídolo é o meu pai, não é? E aí o Win, ele fica, meu Deus. Meu Deus. E ele pede desculpas para o Wang, que ele fala que ele não tinha intenção de fazer aquilo, que aquilo aconteceu naturalmente, que ele lamenta muito pelo acontecido. E aí, obviamente, o episódio termina com isso. E a gente queria saber o que ia acontecer, mas não entendeu nada porque a gente não terminou. Que raiva. O episódio terminou. E aí vem as prévias. As prévias é super tranquilo. Eu esperava caos, só que veio algo super tranquilíssimo pra gente. A gente tem a mãe de Wang, ela indo pra premiação. E a gente tem o momento do Wang e do Yin, ele indo explorar a trilha. E assim termina este episódio. E o que eu achei desse episódio de 180 graus, gente? Eu simplesmente amei. Eu tô amando esse BL, eu tô achando ele incrível. Eu pensei que eu ia chorar muito com esse episódio. Chorei, mas eu acho que eu vou chorar no próximo. E agora a gente vai ter esses 2 dias do Wang e do Yin juntos, sozinhos. A gente vai ver como eles vão se aproximando, como essa relação deles vai funcionar. E eu tô muito ansioso pra isso, não vejo a hora de ver o próximo episódio. E eu quero saber de vocês as suas teorias. Vocês acham que o pai de Wang e Yin tinham um caso mesmo? Comente aí, comente muitas coisas que eu quero saber a sua opinião. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. E só uma coisa antes de terminar esse vídeo. Em um determinado momento, eu pensei que o Win era o pai de Wang. Não sei porque isso pairou na minha cabeça, mas eu pensei que talvez ele seria o pai de Wang. Mas não pode, pelo amor de Deus, não seja isso. Porque o cara tá com tesão nele, imagina isso. Imagina se isso aconteça. Não. Isso não pode acontecer. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!